Flamengo corre contra o tempo para anunciar mais um reforço na temporada. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Mercado da bola agitado, com a saída confirmada do goleiro Matheus Cunha, José Boto mira o substituto de Rossi no gol. Vários nomes são ventilados na Gávea e o tempo é inimigo do Flamengo nesse momento. Vamos acompanhar essas e outras notícias agora em nosso canal. Amanhã, o líder do Brasileirão recebe o Mirassol no Maracanã. Flamengo e Mirassol, esse jogo, 6h30 da tarde, ao vivo no Premier. Débora Gares, quer saber de Flamengo? Débora Gares está acompanhando tudo lá do Ninho do Urubu e traz as informações pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Olha só, agora à tarde aqui no CT Ninho do Urubu, o Flamengo faz um único treino com todo o grupo em campo visando esse jogo de amanhã. E a principal expectativa é pela estreia de mais um reforço, o meia colombiano Jorge Carrascal. Ele já vem treinando junto com o grupo desde semana passada e pode ser uma alternativa para o meio de campo, já que o Jorginho vai cumprir suspensão nessa partida. Além disso, expectativa também para saber se os atacantes Luiz Araújo e Bruno Henrique, que foram poupados do jogo de meio de semana da Copa do Brasil, voltam ao time. Eles nem viajaram, para Belo Horizonte por conta de desgaste físico. Vamos ver se terão condições e se vão ser opção do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz que levou o Arrascaeta, por exemplo. O Uruguai até jogou, mas começou no banco de reservas. Tudo isso porque o clube tenta dosar os esforços pensando não só em Campeonato Brasileiro, mas também em Libertadores. São prioridades do clube desde o início da temporada. E já tem jogo quarta-feira pela Libertadores contra o Internacional. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo de amanhã contra o Mirassol, 6h30 da tarde. Isso aí, e o Wallace Yan, Tem só 20 anos, perdeu pênalti decisivo na eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Deve estar abalado, Tá não? Não, o momento para mim está sendo tranquilo. Recebi bastante mensagem positiva, torcedor dos meus familiares. Todo dia eu treino pênalti, eu acho que isso é natural do futebol. Tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. E eu vou continuar treinando e se tiver outra decisão e eu estiver confiante, eu vou pedir para bater. Olha aí, vamos lá. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo voltou o foco para o Campeonato Brasileiro. O time encara o Mirassol amanhã no Maracanã. A gente vai ver a preparação do time. Na volta o Vene comenta como deve vir essa partida amanhã. E também os desfalques, Vene? Cadê? O Flamengo já está com foco na principal competição que almeja esse ano, o Campeonato Brasileiro. Sem tempo para lamentar a eliminação, o time já começou a preparação para enfrentar o Mirassol no Maracanã neste sábado. La verdad que los resultados no han sido los mejores, pero es verdad que te encuentras un buen grupo, un grupo de compañeros muy bueno en el que te tratan con mucho cariño. La acogida por parte de todo el club está siendo muy buena, así que muy agradecido. La afición igual, la afición transmite um carinho imenso. O rubro-negro é o primeiro colocado com 37 pontos, os mesmos que o Cruzeiro, mas tem a vantagem no saldo de gols. No entanto, para se manter na ponta, precisa de uma vitória em casa. E terá pela frente o 6º melhor visitante do Brasileirão. Em 8 jogos, o Mirassol somou 10 pontos, com 2 vitórias e 4 empates, tendo um aproveitamento de 41,7%. Por outro lado, o Flamengo é o melhor mandante da Série A com 85,2% de aproveitamento. São 7 vitórias e 2 empates, somando 23 dos 27 pontos em disputa. Em 16 partidas, o rubro-negro tem apenas 2 derrotas. Para o duelo, Felipe Luiz ainda deve apostar em Wallace Yan no ataque. Recebi bastante mensagem positiva, torcedor dos meus familiares. Eu acho que isso só serve de aprendizado para mim. E eu vou continuar trabalhando, que eu sei que eu posso melhorar a cada dia. Eu treino bastante, todo dia eu treino pênalti. Eu acho que isso é natural do futebol. Tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. E eu vou continuar treinando e se tiver outra decisão e eu estiver confiante, eu vou pedir para bater. Que é natural do futebol, um jogador quando está confiante tem decisões de bater o pênalti e ajudar o time. Um desfalque é certo para o time. Jorginho, que levou o 3º cartão amarelo contra o Ceará. E há chances de Carrascal ter oportunidade na equipe. Este será o primeiro confronto oficial entre Flamengo e Mirassol, considerando todas as competições. E só o que o rubro-negro precisa agora é vencer para continuar na ponta da tabela.
Muito bem, Vene Casagrande. Vamos tentar raciocinar aí qual deve ser o Flamengo que vai encontrar o Mirassol? Ou você já tem informação? Não tem como ter, até porque, Fernandinho, o Flamengo treina nessa tarde. E será, de fato, o único treino do Flamengo pós-eliminação na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo jogou quarta, viajou e ontem teve reapresentação. Quem jogou titular fez aquele trabalho regenerativo, ou seja, não foi um treinamento propriamente dito. E hoje, com todos os jogadores à disposição, o Felipe Luiz vai montar a equipe dele na parte da tarde. Para mim, o pior desfalque é esse aí que a Alcilene citou no finzinho do VT, é o Jorginho. Hoje não tem ninguém que faça o que o Jorginho faz atualmente no meio de campo do Flamengo. Já tem a ausência do Pulgar, que a gente sabe que vai ficar um longo período A gente ausente. Fala até no mercado, Pois né, é. Vene? Porque ele é um cara acima da média. Exatamente, é acima da média. O Jorginho, assim, hoje ninguém faz. E aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo do Flamengo. Alan e Everton Araújo não seria o ideal. Na minha concepção, não seria o ideal. Porque, assim, quem vai sair mais para o jogo? São dois jogadores com características extremamente defensivas de marcação. Ainda mais o Everton Araújo. Então, assim, esse vai ser o maior desfalque. De La Cruz ainda não está à disposição, mas tem uma boa notícia. O Carrascal pode fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. Tudo bem, será a estreia dele, a gente não sabe como que vai ser, tem pouco tempo de treinamento com os novos companheiros, mas é um jogador de seleção colombiana, com certeza vai agregar de alguma forma. Acho que o Saúl ainda não está na sua melhor forma física, tanto é que nos jogos ele não vem apresentando boas partidas, vem entrando mal, fica a dúvida se a forma como ele tem jogado, a função é a ideal, mas o Felipe Luiz é que está treinando no dia a dia, então ele que está observando, ele sabe o que é melhor para a equipe dele. Eu ia te perguntar isso, Vene, porque assim, a gente estava trocando ideia aqui, eu acho que uma equipe como o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que agora vai ter a Libertadores como foco total também depois da saída da Copa do Brasil, ter Alan e Everton Araújo como volantes, para mim são as posições mais importantes do futebol, eu acho que eles não acompanham o nível do que é o Flamengo, em todas as outras posições. Então, assim, quando você perde o Jorginho, ter o Alan e ter o Everton Araújo, você tem um decréscimo muito grande de qualidade no seu meio-campo. Com todo respeito a esses jogadores que jogariam em 80% dos clubes no Brasil. Só que para um Flamengo que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores, eu acho que o Flamengo deveria contratar um volante mais qualificado para suprir essa ausência. Primeiro, do Pulgar, que infelizmente se machucou, do De La Cruz, que é uma incógnita, porque o De La Cruz poderia fazer essa função, mas é uma incógnita, e eu não sei como o Flamengo enxerga o Saúl, porque o Saúl já jogou em alguns momentos como segundo homem, como um jogador que sai Camisa mais de 8, trás, né? para fazer o jogo andar. Então a pergunta que eu ia fazer pro Vene é essa: como que o Flamengo enxerga o Saúl? Porque se o Flamengo não enxergar o Saúl como um segundo volante, cara, o Flamengo deveria ir ao mercado. Então, enxerga para suprir a ausência do Gerson. Então a diretoria, mais meia-direita. a diretoria entende Que já foi um volante, mas que Sim. na boa temporada que fez, já estava bem Tanto bem é que ele acelerado, vem né? entrando nessa função e até agora ele não está rendendo. Mas fica a dúvida, ele não está rendendo por conta da parte física, que o Felipe Luiz sempre deixou claro que ele ainda não chegou ao seu auge fisicamente, a sua melhor forma fisicamente, ele ainda está buscando isso. Agora fica a dúvida se ele não está rendendo por conta da parte física ou pela função que ele vem fazendo em campo. Mas te respondendo, o Saúl ele chega para suprir a saída do Gerson, para fazer o que o Gerson fazia. Óbvio, são jogadores que, assim, eu acho que o Gerson está acima, na minha concepção. Não dá para você cobrar do Saúl agora, nesse primeiro momento, você já que ele viu acabou o Gerson, de chegar. né? Você não Pois tá vendo ele ainda. Exatamente. Normal. E óbvio que em determinado momento o Gerson também passou por uma má fase. Lembra não que um protesto no aeroporto, teve até um torcedor falando pro Gerson: ô Gerson, tá achando que você é o De Bruyne? Muita marra, pouco futebol, não sei eu o quê. nem lembrava disso. Mas eu teve essa lembrei cobrança agora. em cima do Gerson. Mas aí o Gerson deu a volta por cima. Eu acho que o Saúl ainda vai render com a camisa do Flamengo. Mas olha aqui, o Flamengo vai ao mercado mais essa Pra buscar essa janela? volante, não. Não. Pra buscar vai. E vai pra trazer o quê? Não vai para buscar volante? Não vai. O Flamengo está em busca de um Goleiro, atacante não. e um goleiro. O goleiro, te Atacante respondendo... o quê? Atacante para fazer o que o Pedro faz, mas com características diferentes. Sim. Tá? É aquele centroavante com mais... Mobilidade, que marca mais, sabe? O Pedro não é esse jogador, atualmente de fato não é. Mas beleza, olha aqui. eu não sou contra isso não, mas eu acho que antes de contratar um centroavante, o Flamengo tem que contratar um goleiro. E já para essa janela de transferência. Não é uma crítica ao Rossi, mas se o Rossi se machuca, quem entra no gol do Flamengo?
Matheus Cunha. Assim, com todo respeito, não está à altura e é um jogador que já está com a cabeça no Cruzeiro. E ele só não foi liberado para o Cruzeiro nessa janela porque o Flamengo disse ao Cruzeiro que não conseguiu contratar o goleiro que eles queriam. E por conta disso não iria liberar o Matheus Cunha, porque o combinado era liberar já o Matheus Cunha, para ele se apresentar ao Cruzeiro. Só que o Cruzeiro recebeu a negativa e aí acabou assinando um pré-contrato com o jogador para garantir o jogador em janeiro. Mas eu, se eu fosse dirigente do Flamengo, estaria muito mais preocupado com a contratação de um goleiro à contratação de um centroavante nesse momento. Eu iria ao mercado atrás de um goleiro, porque se o Rossi se machucar, hoje não tem ninguém para entrar no gol do Flamengo. E não tem mesmo, porque não é assim, o Pedro, você ajusta, aí puxa daqui, bota o Bruno Henrique ali, bota o Plata aqui, você dá um jeito, né? Agora, o goleiro, irmão, ou você tem um goleiro no banco, ou ninguém vai virar um goleiro, Pedrosa. E decide partidas. A versatilidade não existe nessa função. E decide partidas, assim. Quando você tem um goleiro reserva que não está acostumado, não está com ritmo de jogo e não é do nível do seu titular, infelizmente isso pode ser prejudicial. A gente teve um exemplo aí, eu não vou nem crucificar o garoto aqui, eu acho que tem muito potencial ainda pela frente, que é o Fusato, que não jogava com frequência, que não estava em ritmo de jogo e acabou prejudicando o Vasco contra o Mirassol. E a gente poderia dar vários e vários exemplos. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa sim de um goleiro reserva. Mas mais até do que o centroavante, eu vou ser muito honesto. A posição de volante, para mim, com Alan e Everton Araújo, não está bem servida do nível que o Flamengo precisa para ser o Flamengo que a gente sabe que é. E com as inconstâncias físicas dos demais, né? Exatamente. Que é o Pulgar e o De La Cruz. O Flamengo tem que fazer o seguinte, tem que preparar o De La Cruz. Gente, o De La Cruz ele custou 80 milhões de reais, ou mais até com comissão. Vamos arredondar, 90 milhões de reais. Você não contar com o De La Cruz... Vista, né? É isso. O Flamengo tem que preparar esse jogador. O jogador também tem que se preparar, tem que fazer um trabalho de recuperação. Eu entendo os problemas físicos do De La Cruz, mas hoje ele é jogador do Flamengo, custou alto e o Flamengo não pode se dar ao luxo de ir ao mercado você tendo um De La Cruz ali. O De La Cruz ele tem que ficar pronto, gente. O De La Cruz tem que jogar. Nem que seja para ser um reserva imediato de um Jorginho da vida, ou até mesmo do primeiro volante, quando o Pulgar voltar. É o De La Cruz, gente. É um jogador de seleção uruguaia que se destacou com a camisa do River Plate, chegou ao Flamengo custando extremamente alto o valor. Então, assim, não dá para descartar o De La Cruz. O Flamengo tem que preparar esse jogador e, obviamente, o jogador fazer um trabalho importante para poder ficar pronto fisicamente. Eu não duvido que eles estejam tentando, né? Claro que Só não conseguem. Exatamente. Esse que é o problema. E o ponto é... E a reta final de temporada. Isso já sabiam, né? Assim, dessas inconstâncias físicas, porque ele, em outros times, vocês mesmos trouxeram essa informação aqui na época, ele não era um cara com uma minutagem muito grande. Ele sempre teve problema físico. Então, é isso. Ele sempre teve problema físico. Só que ele jogava menos na Argentina. É isso aí. E viajava menos jogos. O gramado melhor. E mesmo assim, tinha dificuldade de emplacar sequências de jogos, né? Na hora do meu palpite, eu pensei, o Flamengo joga vôlei? Não, o Flamengo não joga vôlei. E tem uma resposta a dar. Tem uma lembrança para o senhor, que é importante, que me lembrou. Eu também não lembrava, não tinha pensado em colocar isso aqui, mas um amigo falando aqui comigo me lembrou que o Flamengo tem Libertadores na quarta-feira. Flamengo Internacional. O Mirassol não, tá só ali no Brasileirão. Tem essa diferença, precisa ver como é que o Flamengo entra. Mas ainda assim a gente espera um Flamengo que se imponha, né? Tem elenco, né, professor? Tem elenco para isso. A gente pôs um campinho aí que deu inveja, né? Aquele campinho de reservas do Flamengo, alguns terceiros reservas. O caso da lateral esquerda, por exemplo. O Flamengo tem na lateral esquerda o que o Brasil inteiro não tem de oferta naquela posição. Pode ter estreia no Flamengo, aqui, hein? Carrascal. A informação que eu trouxe, o Mirassol, na verdade, passou o Flamengo nessa taxa de conversão. 13,3% de aproveitamento, o Flamengo tem 13,1%. A média do campeonato... Explique de novo, por favor, o que é a taxa de conversão que você está destacando? O aproveitamento, assim, é a relação dos chutes e os chutes que entram. Ok. Então, por exemplo, eu vou te dar aqui... O Mirassol perde poucos gols, é isso? Em outras palavras, no português... O Mirassol tem 203 chutes e 27 gols. O Flamengo tem 233 chutes e 236 chutes e 31 gols. Aí você tira o percentual disso. Tem o maior aproveitamento em cima das chances de gol, das finalizações, é isso? O Palmeiras tem 218 chutes e 21 gols. A taxa de conversão do Palmeiras é de 9,6%. A pior é a do Sport Recife. Não ia falar isso. 4,3%. Um chute e aí em no mar. cima desse bom aproveitamento, como que o Mirassol pode aproveitar isso contra o Flamengo amanhã? Porque para o professor Celso, o Flamengo vai atropelar, Eugênio. E para você?
Não acho que vai atropelar, não. Jogo difícil. Bom time do Mirassol. Muito organizado. Sabe o que quer quando joga. Sabe trabalhar as jogadas. Posse de bola, quando tem a bola, sabe como conduzir. O ataque, por isso ele tem um bom número de gols. O Flamengo fez várias contratações na janela, mas o Mirassol fez uma que está... Chico da Costa. Está fazendo gol direto, hein? Tava faltando ali um camisa 9. E é isso, você saber atuar no mercado. É um jogador brasileiro que estava fazendo sucesso aí em clubes da América do Sul, jogou na Bolívia, estava jogando no Cerro Porteño. E eles foram lá e buscaram o cara. Botou lá, o cara entrou já... No primeiro jogo ele já fez gol. Que foi contra o Palmeiras, saiu do banco e já fez o gol. No empate com o Palmeiras 1-1, no Allianz. Então é um time que ele tem a maneira dele já estabelecida de jogar, tem uma capacidade de trocar os jogadores da frente ali e que tem dado resultado. Então o Edson Carioca jogando ora ele, junto com o Chico da Costa, às vezes um só ali na frente. O Negueba é bom jogador, chega muito bem no ataque. Metendo gol também esse aí. O Reinaldo jogando pela esquerda. Os gols são muito bem distribuídos no Mirassol. Tem muita gente fazendo gol. O Chico chegou fazendo gol, mas tinha o Guinaldo. Sim, o Reinaldo é um dos principais Reinaldo tem 7 do campeonato. gols. E quando não joga o Reinaldo, sabe quem é o reserva, né? Felipe Jonathan. Pois é. Contra o Vasco ele estava mal, que o professor o substituiu. Mas o Mirassol tem essa política também. Ele observa jogadores que estão ali desgastados no clube, que têm potencial, mas perderam confiança, não estão no momento bom. E cria um ambiente para que esses jogadores se recuperem, para que voltem a jogar bem. Foi assim com o Reinaldo, tem sido assim com o Felipe Jonathan, com jogadores até o reserva, o goleiro é o Alex Muralha, muito contestado em outros lugares, mas foi fundamental na campanha de acesso do Mirassol. Mas o Walter era um dos melhores goleiros do campeonato. O Walter um dos melhores goleiros do campeonato, mas o Walter não estava nesse patamar de tanta contestação como outros jogadores que o Mirassol apostou. E o Prof, que é um admirador do futebol alternativo, né, Prof? Frequenta a Rua Javari. Eu lembro de 2, 3 anos atrás acompanhar o Mirassol jogando a Copa Paulista, que não tinha calendário para o segundo semestre e o time estava ali. Se continuar assim, você vai acompanhar o Mirassol na Libertadores ano que vem, se o Mirassol mantiver essa campanha, esse desempenho. Agora, estamos falando dos goleadores do Mirassol. Reinaldo, 7 gols. Chico da Costa, 4 gols. Edson Carioca, 3 gols. O Flamengo tem a Arrascaeta com 10 gols no Campeonato Brasileiro. Por muito tempo foi o artilheiro, até Caio Jorge ultrapassá-lo. E sem contar várias outras estrelas no Flamengo. E aquele lá que você gosta de citar? Pedro. O Evair dos tempos modernos, jogador de bola. Tem a elegância do Evair. Mas hoje tem rolado uma certa incompatibilidade, a gente já falou aqui, e até o Felipe Luiz parece ter essa ideia também, entre Pedro e Arrascaeta. O Arrascaeta jogando mais próximo da área, o Felipe Luiz tem optado em jogar com o Pedro quando o Arrascaeta não está. Foi assim contra o Galo, quando entra o Arrascaeta, o Pedro sai de campo. E faz sentido também pela ideia de jogo dele, que em determinados momentos, se você coloca os dois, o Pedro acaba ocupando esse espaço que o Arrascaeta preenche vindo de trás. É algo para o Felipe Luiz ajustar, eu vejo que dá para conciliar os dois, mas não necessariamente em todos os jogos. Nesse jogo contra o Mirassol, por exemplo, o Mirassol é um time que faz muito bem a pressão quando sai para marcar. Fez um gol assim contra o Vasco, pressionando lá na frente, explorando o erro do adversário. O Flamengo sofreu em determinados momentos também no Maracanã contra o Galo, quando o Galo saiu para fazer essa pressão, gerou muitos erros. Nas poucas vezes em que os adversários ousaram subir marcação, o Flamengo teve dificuldades contra o Central Córdoba na Libertadores, contra o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes, e contra o Atlético no Maracanã semana passada. E o Mirassol faz isso bem. Então, naturalmente, já vai encarar... Você vai fazer isso no Maracanã, que muita gente tem receio de fazer isso. Mas você não precisa fazer o jogo inteiro. Há momentos em que você sobe a marcação de forma coordenada, há momentos que você baixa o bloco defensivo, espera mais, não dá para fazer isso fazer sempre o jogo contra inteiro o Flamengo. Exige fisicamente... Sobre-humano. O Flamengo, em vários jogos,
tem taxa superior a 70% de posse. Então, fazer isso o tempo inteiro é loucura, mas às vezes você precisa dar essas estocadas no campo do Flamengo para tentar forçar um erro, e o Mirassol faz isso bem. O Rafael Guanais é um técnico que joga com linhas muito compactas, isso é um mérito do time, e o Flamengo precisa se preparar para essa pressão. Mas já houve evolução também do Flamengo jogando contra o Galo na Arena MRV. O Flamengo estava fazendo uma saída de bola, mesmo pressionado, muito boa. Não houve erro. Então, o Filipe Luís se atentou também. E, naturalmente, o técnico vai evoluindo o seu repertório, o time vai ficando mais cascudo. Então, a saída de bola já foi mais fluida, já funcionou melhor. E tem um cara como o Jorginho. O Jorginho é um facilitador de saída de bola, um cara que dificilmente erra, né? A gente tem no Flamengo ali... o Flamengo foi prejudicado já por erro do Rossi, em saída de gol, em saída com os pés, pelo Léo Pereira também, naquele jogo contra o Galo, em que sai em desvantagem na Copa do Brasil. Mas o Jorginho é esse cara que dá bola de segurança. Você pode dar no pé dele que dificilmente vai ser desarmado ou desperdiçar um passe. Um rapidíssimo e não planejado, porém, rapidíssimo palpite artilheiro para esse jogo. O professor já votou 3-0. É o meu 3-0 da fera acuada. Eu vou votar numa vitória do Flamengo também, apesar da boa campanha do Mirassol. O Flamengo dando resposta à sua torcida. 2-1 para o Flamengo, de virada, com 2 gols de Wallace e Ian. Opa, palpite de Breler. 1-1. 1-1, palpite de Breler, mureteiro em cima do muro. E Eugênio? Queria pontuar que palpitar no empate não significa ficar em cima do muro. O empate é um resultado comum, relativamente comum. No futebol acontece muitas vezes e mostra o equilíbrio de forças. Obrigado. Porém... Dito isso, o meu palpite é Flamengo 2-1, assim como o seu, mas sem os 2 gols do Wallace Ian. Dois gols do Flamengo. Não gosta do Wallace Ian? Gosto muito. Mas você está querendo dar moral para ele e tal, tá querendo inflar o ego do menino. Inflar o ego, nesse momento, é o que ele não precisa. Precisa baixar a bola um pouquinho. Não estou querendo nada. Tá inflando o ego do rapaz. Isso pode ser muito prejudicial ao próprio Wallace Ian a médio e longo prazo. Protesto. Palpitei em 2 gols do Wallace Ian porque ele faz gol. Só por isso. Ele tem o perfume que a bola gosta. Entendi. Bateu mal o pênalti, é verdade. Acontece. Mas tem potencial para se recuperar, não tem? Primeiro que eu acho que nem era para ele bater esse pênalti. Também acho. Gente muito mais experiente ali. Vai o menino bater pênalti. Ah, é? Quando o Corinthians foi campeão contra o Palmeiras, quem bateu o último pênalti lá no Allianz Parque? Aí o senhor achou ruim? Quando o Palmeiras foi campeão contra o Corinthians, foi Patrick de Paula que bateu. Garoto. Mas isso é Por que o Wallace Ian não pode bater o pênalti? Poder pode, mas quando perde, acontece tudo isso. Quando perde... E quando dá certo, o Lucha foi exaltado. Olha, o Lucha dá moral pro jovem, botou o Patrick de Paula lá. Não, se o Wallace Ian fizesse o gol e o Flamengo passasse, nossa, o garoto, olha que personalidade, com a camisa do Flamengo, foi lá. Aí erra, não era pra ter batido. Entre uma e outra... Tô de olho nos dois aqui. Eu prefiro preservar. Você também falou, porque você também falou que não era pro Wallace Ian bater. Você, então, se esqueceu do debate que nós tivemos ontem. Que falamos eu muito lembro. Sobre esse assunto eu vi a sua postagem. Eu acompanho você nas redes sociais. Se você viu a minha postagem e você estava aqui ao vivo comigo ontem, e você foi quem me interpelou sobre isso, eu falei, não é pela idade. É verdade. É pelo momento de foco, de concentração dele, de desequilíbrio emocional que ele vinha demonstrando já durante o jogo. Ele não estava desequilibrado emocionalmente. Ele não estava focado. Ele ficou até brincando com a bola antes de bater. Mais um motivo. Não se brinca antes do pé. Isso é verdade. E a forma como ele bateu, Mirassol estreia no Maracanã contra o Flamengo e apresenta uniforme histórico inspirado na seleção brasileira. No próximo sábado, dia 9 de agosto, o Maracanã será palco de um momento histórico para o Mirassol. A equipe paulista fará sua estreia no lendário estádio em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, enfrentando justamente o Flamengo, líder da competição e dono da maior torcida do país. A partida marca não apenas um desafio esportivo para o clube do interior de São Paulo, mas também uma celebração de sua trajetória recente e da história do futebol brasileiro. Para a ocasião especial, o Mirassol preparou uma surpresa que vai além das 4 linhas. O time entrará em campo com um uniforme inédito, concebido em homenagem aos títulos mundiais conquistados pela seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970. A iniciativa faz parte de uma colaboração com a tradicional marca esportiva Atleta, responsável pelos uniformes da seleção brasileira durante o período do tricampeonato.
A parceria propõe uma releitura criativa dos modelos históricos, resgatando memórias afetivas do torcedor brasileiro e reforçando os laços simbólicos entre clube e país. O design da nova camisa apresenta traços clássicos, como a gola careca, característica marcante do uniforme de 1970, e detalhes sutis que remetem tanto à fundação do próprio Mirassol quanto à icônica taça Jules Rimet, entregue ao Brasil após a conquista do tricampeonato. A combinação entre os tons de verde e amarelo celebra a identidade compartilhada entre a seleção brasileira e o Mirassol, gerando um vínculo estético e emocional que se manifesta visualmente no uniforme e promete causar impacto na estreia no Maracanã. Uma campanha surpreendente na elite nacional. Recém-promovido da Série D, o Mirassol vem se destacando em sua primeira participação na elite do futebol brasileiro. Até o momento, a equipe ocupa a 5ª colocação na tabela, somando 28 pontos, apenas 10 a menos que o Flamengo, líder do campeonato, com 37 pontos. O desempenho chama atenção não só pelo ineditismo da campanha, mas também por superar clubes tradicionais do cenário nacional, como o Santos, que atualmente figura apenas na 15ª posição, após também ter subido da 2ª divisão. A ascensão do Mirassol no cenário nacional se dá por meio de um projeto esportivo estruturado, que nos últimos anos apostou em gestão financeira sólida, investimento em categorias de base e contratações pontuais. O clube se tornou exemplo de administração eficiente, alcançando resultados consistentes, mesmo diante das limitações orçamentárias em comparação aos grandes centros do futebol brasileiro. Mercado da bola, investimentos bilionários em 2025. O Campeonato Brasileiro de 2025 também se destaca pelo volume recorde de investimentos realizados pelos clubes da Série A. Somados, os 20 participantes movimentaram mais de 451 milhões de euros em transferências, um valor que ultrapassa os 2,8 bilhões na cotação atual. Trata-se de um aumento expressivo em relação aos gastos de 2019, que haviam totalizado 151,6 milhões de euros, ou seja, houve uma multiplicação por 3 no volume financeiro das contratações. A janela de transferências segue aberta até o dia 2 de setembro, o que pode fazer com que os números cresçam ainda mais. Nesse cenário, o Flamengo aparece como um dos principais protagonistas, figurando entre os 3 clubes que mais investiram na temporada. O rubro-negro desembolsou aproximadamente 308 milhões de reais em reforços, buscando qualificar ainda mais um elenco já recheado de estrelas. Entre os principais nomes contratados pelo Flamengo estão o lateral Emerson Royal, o meio-campista Jorge Carrascal, o zagueiro Juninho e o atacante Samuel Lino. Este último, aliás, se tornou a contratação mais cara da história do clube. Foram 43 milhões de reais pagos ao Atlético de Madrid, Espanha, para adquirir o jogador em definitivo. O investimento reforça a estratégia do Flamengo de se manter competitivo em todas as frentes: Brasileiro, Libertadores e até recentemente Copa do Brasil. Apesar dos números expressivos, o Flamengo ainda fica atrás do Botafogo, que lidera a lista de investimentos, com 113,4 milhões de euros, cerca de 720 milhões de reais. Em segundo lugar aparece o Palmeiras, que gastou 83,4 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 529 milhões de reais. O rubro-negro fecha esse top 3 de clubes com o maior poder aquisitivo no futebol brasileiro em 2025. Reforços e movimentações no mercado. O caso Vitinho. Outro nome que voltou ao radar do futebol brasileiro recentemente foi o atacante Vitinho, o ex-Flamengo. O jogador de 31 anos foi aprovado nos exames médicos e está prestes a ser anunciado como novo reforço do Corinthians. O contrato com o clube paulistano será válido até o final de 2026, com um salário estimado em R$ 800 mil mensais. Vitinho estava no Al-Ettifaq da Arábia Saudita em 2022, mas rescindiu seu contrato no fim da última temporada. A transferência para o Corinthians não envolveu custos diretos, já que o jogador estava livre no mercado. Antes de fechar com o clube do Parque São Jorge, ele chegou a negociar com o Fluminense, mas as conversas não evoluíram. Sua passagem pelo Flamengo foi marcada por altos e baixos. Contratado em 2018 por cerca de 50 milhões de reais junto ao CSSA da Mosca, na Rússia, Vitinho foi, à época, a contratação mais cara da história do clube e também do futebol brasileiro. Apesar de críticas da torcida em determinados momentos, o atacante foi multicampeão com a camisa rubro-negra. No ano seguinte, em 2019, o Flamengo superaria esse valor investindo aproximadamente a 60 milhões de reais na contratação de Jordiana Arrascaeta, junto ao Cruzeiro. Flamengo mira a nova vitória no Brasileirão. Eliminado da Copa do Brasil recentemente, o Flamengo volta todas as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde luta ponto a ponto pela liderança com o Cruzeiro.
Ambos os clubes somam 37 pontos, mas o rubro-negro leva vantagem no saldo de gols e ainda tem um jogo a menos que os mineiros. A partida contra o Mirassol é, portanto, crucial para manter a ponta da tabela e abrir vantagem antes do início da segunda metade da competição. O duelo está marcado para sábado, dia 9, às 18h30 no Maracanã, com transmissão exclusiva via Premier no sistema Pay-Per-View. Após o apito final, o torcedor rubro-negro poderá acompanhar toda a repercussão da partida, coletiva de imprensa e análise no Coluna do Flá TV, canal especializado na cobertura do clube carioca. A arbitragem definida para Flamengo e Mirassol. A Confederação Brasileira de Futebol, CDF, já confirmou o quadro de arbitragem para o confronto do Maracanã. O responsável pelo apito será Paulo César Zanovelli da Silva Sá, árbitro experiente do quadro nacional. Ele será auxiliado com Nailton Júnior de Souza Oliveira e Celso Luiz da Silva. O quarto árbitro será Tailan Azevedo Gomes, enquanto o VAR ficará a cargo de Diego Pombo Lopes, ex-árbitro de campo e figurano recorrente das cabines do vídeo. Confira a equipe completa de arbitragem. Árbitro, Paulo César Zanovelli da Silva. Assistente, Nailton Júnior de Souza Oliveira, Celso Luiz da Silva. Quarto árbitro, Tailan Azevedo Gomes. Assessor, Márcio Eustáquio Souza Santiago. VAR, Diego Pombo Lopes. AVA 1, Jucimar dos Santos Dias. AVA 2, Rafael Garcia de Andrade. E observador de evolução, Péricles Bassoles Pegado. Flamengo, o clube mais querido do Brasil. Além de toda a tradição e protagonismo em campo, o Flamengo ostenta também o título simbólico de mais querido do futebol brasileiro. O apelido, sagrado ao longo das décadas, remonta a janeiro de 1928, quando uma votação promovida pelo Jornal do Brasil, em parceria com a Água Mineral Salutares, elegeu o clube como favorito da população carioca e, por consequência, do país. Na ocasião, o Flamengo recebeu 254.850 votos de um total de 736.282 indicações, superando rivais como Vasco da Gama, 183.742 votos, Fluminense, Botafogo, América e outros clubes extintos como o Vila Isabel e o Modesto. Desde então, o apelido mais querido passou a fazer parte da identidade do rubro-negro e da forma como a sua torcida se enxerga. A Taça Salutares, símbolo dessa conquista, permanece até hoje em exposição no Museu Oficial do clube. Com o tempo, outros apelidos carinhosos também foram adotados pelos torcedores. Entre os mais populares estão Mengo, Mengão, Queridão e Rubro Negro. Mais recentemente surgiu o termo Malvadão, uma brincadeira nascida na cultura pop carioca.